Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Afinal de contas, eu não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Mas enfim, gente, sejam muito, mas muito mais do que bem-vindos à nossa primeira videoaula desse semestre, tudo bem? Peraí, vou até me ajeitar aqui na cadeira para ficar top, mas enfim. Amores, meu nome é Eduardo, tudo bem? Vou ser o professor de história de vocês ao longo desse semestre. É isso, não tem muito o que eu falar. Olha só, queria estar muito, de fundo do meu coração, dando aula presencial para vocês, vendo a carinha, contando piada, jogando jogo, trocando figurinha no Zap. Se bem que isso a gente ainda pode fazer. Mas, enfim, o mundo meio que acabou, né? Não sei, pandemia e tudo mais, e agora, infelizmente, vai estar todo mundo tá dentro de casa, trancafiado. Mas, olha, uma coisa que eu quero falar antes de qualquer coisa sobre assunto, sobre divisão, sobre sei lá o que, podem contar comigo para tudo, tudo bem? No finalzinho da aula eu vou falar para vocês onde vocês podem encontrar meu número ou qualquer coisa assim, mas, tipo, é super acessível, vocês podem mandar mensagem a qualquer hora, podem perguntar qualquer coisa, qualquer coisinha mesmo, tudo bem? Tô aqui por vocês. A primeira coisa que eu queria deixar muito claro antes de começar a falar sobre as coisas em si que a gente precisa falar, tudo bem? Então vamos lá. Dito isso, vamos realmente para o que importa, sem mais delongas, olha só. Explicando um pouquinho sobre como vai funcionar essas 3 semanas que a gente vai ter aula, basicamente, a equipe de história pegou todo o material, todo o conteúdo que foi dado no primeiro semestre e repartiu em 3 partes, tá? Então, 3 aulas, 3 partes, vocês vão ver tudo certinho. Hoje, especificamente, a gente vai ver a Idade Antiga. Calma, se vocês não souberem o que é a Idade Antiga, vocês vão saber quando a gente realmente começar a aula, tá bom? Não necessariamente vai ser eu que vou ministrar essas 3 aulas, mas podem ter certeza que qualquer pessoa que for é super competente e vocês vão amar, tá bom? Então é isso. Queria deixar bem claro. Se semana que vem vocês não verem meu rostinho, como vocês não vão ver, isso eu já adianto para vocês, não estranhem, mas pelo amor de Deus, tá? Tipo, nossa, o cara mudou, fez, sei lá, um negócio, não. Tá bom? Então é isso. Vamos começar essa aula de verdade agora. Ah, uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês. Se vocês entrarem no Drive agora, além da aula que vocês estão vendo, vocês também vão ver o slide que eu preparei para vocês. Eu coloco ele lá para caso vocês tenham perdido alguma coisa na hora, ou realmente querem pausar, ver, anotar, ou, sei lá, só para ter eles digitalmente, ele também está no Drive. Além do slide, por último, a gente também tem uma listinha de exercícios, que vocês fazem lá, tem um gabarito tudo certinho, mas, se sobrar qualquer dúvida, de novo, vou repetir para vocês vão ter o contato de todo mundo da equipe de história, tanto monitores quanto professores. Não é monitor, não é plantonício, esqueço, confundo os nomes das coisas. É plantonício, vocês podem chamar qualquer um de nós, a qualquer hora, a gente vai ajudar vocês, tá bom? Mais alguma coisa? Não, acho que é só isso. Então, vamos para a aula direto. Agora eu vou fazer um negócio que eu sempre esqueço de fazer e começa a aula errado, que chama compartilhar a tela. Peraí, que temos problemas técnicos, às vezes demora, mas dessa vez não demorou. Gente, acredito que vocês estão vendo minha tela agora. Eu espero de fundo do coração que vocês estão vendo minha tela agora. É isso, vamos começar a aula. Amores, é o seguinte, eu poderia ficar falando para vocês indefinidamente sobre a importância da história como disciplina, enquanto estudo, qualquer coisa assim. Mas, real, eu não preciso falar para vocês, tudo bem? O quão é relevante, o quão é importante a gente saber, a gente estudar o nosso passado. Aquela famosa frase que, tipo, por mais seja clichê, ela realmente é válida. Compreender o passado para que não se repita no futuro. Obviamente, isso não acontece tanto assim quanto a gente gostaria, nós não aprendemos tanto com os nossos erros, mas enfim, a história está aí, as coisas estão anotadas para qualquer um consultar e realmente tentar tirar um pouquinho de proveito desses tempos anteriores a nós, tá bom? Eu não vou entrar nesse mérito. O que eu quero entrar para vocês, principalmente, é sobre o nosso objeto de estudo, o que a gente vai ver ao longo de todo esse tempo que a gente vai ficar juntinho tendo essas aulas, tá bom? Então, é o seguinte, para o nosso estudo do material, dos assuntos que nós vamos observar, a gente vai começar vendo desde o que a gente chama de idade antiga até hoje em dia, que é a idade contemporânea, tá bom? Basicamente é o seguinte, o nosso estudo, o nosso objeto de estudo, ele vai começar junto com a invenção da escrita. Quando que a invenção da escrita aconteceu? Ninguém sabe ao certo. Só que estimam que por volta de 4.000 a.C. E vai, literalmente, até os dias de hoje. Até 2020, até o dia que eu esqueci que é hoje, sei lá, 13 de julho? É 13 de julho, né? Alguma coisa assim, 14 de julho, 15 de julho, e vai indefinidamente, tá bom? Seria impossível ou muito difícil a gente estudar tudo isso continuamente, como se fosse só uma coisa, como se fosse só um bloco. Pô, gente, são mais de 6.000 anos de história. Então, o que aconteceu?
que os grandes estudiosos da área fizeram? Eles pegaram todo esse tempo e dividiram em 4 blocos para ficar um pouquinho mais didático, um pouquinho mais claro, para a gente realmente conseguir entender as coisas melhor. Então, todo esse tempo, desde a invenção da escrita até o dia de hoje, foi dividido em 4 períodos. Período antigo, quer dizer, é isso aí. Idade antiga, Idade média, Idade moderna e Idade contemporânea. Aí vocês estão vendo a ilustração. Vocês podem ver que tem alguns anos em que ocorre a transição de um período para o outro. Então, em 476, aconteceu a transição da Antiguidade para a Idade Média. O que aconteceu em 476 e o que aconteceu nessa época de transição, a gente vai ver ao longo das aulas, tá bom? Mas saibam que realmente isso são essas as divisões que a gente vai seguir nas nossas aulas. Hoje, especificamente, a gente vai ver sobre a Antiguidade, que data justamente do início da história, em 4000 a.C., até o ano de 476 depois de Cristo. É durante a Antiguidade que vão aflorar algumas das mais brilhantes civilizações da história, como Grécia, Roma, Egito, etc. A gente vai ver tudo isso ao longo dessa aula, tá bom? Então é isso, gente. O nosso estudo começa aqui, em 4000 a.C., onde aproximadamente foi inventada a escrita e o homem começou a registrar o seu passado. Tá bom? Então é isso. A gente tem a Idade Antiga, esqueci de falar para vocês. A gente tem a Antiguidade, a Idade Antiga. E nela, nesses quase 4 milênios de antiguidade, muita coisa aconteceu no mundo. E muita coisa que não necessariamente tem uma conexão tão óbvia com os dias de hoje. Só que relaxa que vocês vão conseguir entender e vão conseguir relacionar essas coisas com o nosso mundo hoje em dia, tá bom? Basicamente é o seguinte, a gente estuda 4 grandes civilizações durante a Antiguidade. Mesopotâmia, Egito, Roma e Grécia. A Mesopotâmia e o Egito, normalmente, elas são dadas juntas, porque elas são civilizações muito parecidas. A mesma coisa se aplica para Grécia e Roma. Elas são muito ligadinhas, elas são muito parecidas. E é basicamente isso, gente. Então, vamos começar com a oriental do mundo. Ou seja, vamos começar com o Egito e com a Mesopotâmia. No que a gente chama de Antiguidade Oriental, igual eu falei para vocês, porque está no Oriente. Porque está do lado asiático, tá? O que acontecia? Antes de você realmente ter essas civilizações, você tinha diversos grupos humanos dispersos. Por quê? Porque aquela história, precisava obter comida, precisava obter moradia, precisava obter uma fonte de água potável, e você não tinha uma invenção de uma coisa muito importante chamada agricultura. Então, então acontecia o que a gente chama de nomadismo. As tribos humanas, os agrupamentos humanos, eles ficavam migrando de região para região para tentar sobreviver. Quando a agricultura ela é inventada, ela é descoberta, basicamente acontece o sedentarismo. Ou seja, antes esses agrupamentos humanos eles ficavam vagando. Agora, eles não precisam sair em busca de comida. Não, eles ficam num terreno fixo, plantam lá, conseguem sua fonte de alimento e conseguem sobreviver. Então, eles começam a se agrupar. E aí, eles começam a construir, sei lá, suas casas, suas moradias, e mais gente vai se juntando para esses lugares, até que a gente tem as nossas primeiras formações complexas, as nossas primeiras cidades. Essas cidades vão crescendo, é necessário que um governo seja imposto. Depois esse governo cresce ainda mais, essas regiões começam a ficar maiores, até que a gente tem realmente a formação de uma civilização. Tá bom? Então é assim que todas elas começaram. É assim que o Egito começou, a Mesopotâmia, Grécia, Roma, e afins, e China, e as próprias civilizações pré-colombianas, não, pré-europeias aqui no Brasil, né, na América, todas elas começaram dessa mesma maneira. Igual eu falei para vocês, o nosso objeto de estudo começa por volta do ano 4000 a.C., quando a escrita, ela realmente é inventada. Os humanos, eles começam a registrar o seu passado, o seu presente, os seus anseios em um papel. E isso é importante, porque pode perdurar. Porque isso atravessa gerações. E hoje em dia a gente tem acesso a esses registros, a gente tem acesso a essas coisas, e é por isso que a gente consegue desconstruir tudo isso e entender um pouquinho mais como foi a vida dos nossos antepassados, como foi a vida dos que vieram antes de nós. Então, a partir do momento que a escrita foi inventada, a humanidade passou a registrar com maior eficiência a nossa história. E é por isso que a gente tem mais informações dessa época do que anteriormente a ela, durante a época que os homens eram apenas nômades e não tinham registro das coisas.
No lugar que a gente chama de crescente fértil, olha só. Vocês estão vendo meu mouse? Eu espero que vocês estejam vendo meu mouse. É nessa região aqui que está destacada nesse mapa. Vão surgir diversas civilizações. Entre elas, as duas mais importantes são a Mesopotâmia e o Egito. Por que esse nome crescente fértil? Porque literalmente é nessa região que desabrocham, que florescem uma das as mais brilhantes civilizações daquele período. E se vocês olharem no mapinha que eu estou mostrando aqui para vocês, com um pouquinho de imaginação e contorno, vocês conseguem ver que essa região forma uma meia-lua, uma lua crescente, crescente fértil. Fértil está nesse sentido de desabrochar civilizações, de surgirem agrupamentos. Então, está aí explicado no nome para vocês. Surge, então, a Mesopotâmia e o Egito. Ambas essas civilizações, elas vão se desenvolver à margem de rios. No caso da Mesopotâmia, o rio Tigre e o rio Eufrates, e do Egito, o famoso, famigerado, que todo mundo conhece, o Nilo, que é esse rio gigantesco aqui, o rio mais extenso do mundo. Tem gente que discorda, há controvérsias, mas normalmente não tem tanta discordância quanto isso, tá bom? O que a gente pode falar dessas duas civilizações em comum antes de realmente partir para analisar elas individualmente? Elas seguem um negocinho que a gente chama de modelo de produção asiático. O modelo de produção asiático nada mais é do que uma categorização. Os historiadores, quando eles olharam a civilização egípcia e a Mesopotâmia, eles viram várias características em comum. E essas características em comum, eles chamaram de modelo de produção asiático. Basicamente é o seguinte: o que quer dizer quando a gente fala que uma civilização segue esse modelo? Quer dizer que ela é hidráulica, ou seja, ela se desenvolveu principalmente por causa de rios, e os rios são muito importantes para ela. Quer dizer que ela é estamentada. Estamentada quer dizer o quê? Imagina uma pirâmide social, né? Então, estamentado é quando ela é dividida em estamentos, ou seja, você tem classes superiores, classes inferiores, e você tem diferentes níveis de prestígio e tudo mais, aquele negocinho que a gente já conhece. Você quer dizer também que elas são politeístas, ou seja, acreditam em vários deuses, não em um único, e elas têm uma economia voltada para a agricultura. Essas características que eu acabei de falar para vocês são comuns ao Egito e à Mesopotâmia, tá bom? Então, agora que a gente já comparou um pouquinho elas, falou de algumas coisas que tinham nas duas, vamos analisar elas individualmente, tá bom? Mesopotâmia, então vamos começar com ela. Mesopotâmia significa nada mais, nada menos que terra entre rios. Meso, meio, tâmia, rio, água, riacho. E é exatamente isso que vocês podem ver aqui nesse mapa, meus amores. Olha só, talvez seja um pouquinho difícil vocês verem na gravação. Mas se vocês quiserem, peguem um mapa, olhem vocês mesmos. Aqui a gente tem o rio Tigre e aqui o Eufrates. E bem no meio desses dois rios, a gente tem o surgimento da civilização da Mesopotâmia. Então é por isso o nome. O nome realmente ele é autoexplicativo. Você tem o surgimento de uma civilização entre dois rios. Então é daí que vem esse nome. Qual que é a importância da Mesopotâmia? Por que a gente estuda ela? Dentre outros fatores, o mais relevante talvez seja porque foi lá que a escrita surgiu. E se vocês lembram muito bem do que eu falei para vocês, é quando a escrita surge, é quando a escrita é inventada, que a gente realmente começa a nossa matéria, a gente realmente começa a ver os assuntos que a gente vai ver ao longo desse semestre. Como é que era a escrita da Mesopotâmia? Ela não era parecida com o que a gente tem hoje. Ela era o que a gente chama de cuneiforme, ou seja, ela tinha forma de curvinhas, como se fosse realmente um monte de meia-lua, um monte de arquinho, e elas eram uma língua que a gente chama de ideográfica. Basicamente é o seguinte, eu posso dar exemplos de línguas ideográficas para vocês. O chinês, o japonês, por exemplo. Ideográfica nada mais é do que quando a gente tem ideogramas, ou seja, a gente tem desenhos, e esses desenhos, eles simbolizam alguma coisa. Então, a gente não tem igual a gente tem em português, que a gente tem palavras, a gente tem o que a gente chama de fonemas. A gente tem literalmente desenhos, e esses desenhos remetem a uma ideia. Então, você vai ter um desenho que vai significar, sei lá, árvore, um desenho que vai significar cachorro. Isso é língua ideográfica, tá bom? É quando você tem símbolos, e esses símbolos representam algum conceito, tá bom? Então, basicamente é o seguinte, com o surgimento da escrita, os humanos, o povo da Mesopotâmia, vai ter a capacidade de registrar tudo que está ao seu redor. Desde isso, meus amores, realmente abrange muita coisa. Abrange desde finanças, histórias, poemas,
liturgias, qualquer coisa assim, até uma coisa muito importante. Você consegue registrar as tradições orais. E a partir do momento que você registra essas tradições orais, elas viram o que a gente chama hoje em dia de lei. Então, outra coisa muito importante da Mesopotâmia que vocês têm que saber é que ela é a primeira civilização conhecida que registrou leis, no que a gente chama hoje em dia de Código de Hammurabi. Hammurabi era um grande imperador e ele, para uniformizar as penas, os julgamentos, ele cria esse código, que você já deve ter ouvido falar por causa da frase que não que inicia ele, mas a frase que tornou ele famoso: olho por olho, dente por dente. Basicamente, essa frase quer dizer o quê? Que a pena aplicada a uma pessoa vai ser proporcional ao que ela fez. Se ela matou uma pessoa, ela vai ser morta. Se ela, sei lá, destruiu uma casa, a casa dela vai ser destruída. E esse tipo de coisa. É bem autoexplicativo, tá bom? Um pouquinho mais sobre a Mesopotâmia que a gente pode falar. A sociedade, igual eu já tinha dito para vocês, ela é estamentada, ou seja, dividida em classes, dividida em estamentos e com pouca mobilidade social. Aquela famosa história, gente. Nasceu rico, vai morrer rico. Nasceu pobre, vai morrer pobre. Isso quer dizer pouca mobilidade social. As pessoas não conseguem subir de estamento para outro. Se elas nascem no estamento mais baixo, elas infelizmente vão continuar provavelmente no estamento mais baixo. Um pouquinho mais, igual eu falei para vocês também, no modelo de produção asiático. A religião dentro da Mesopotâmia é predominantemente politeísta, ou seja, na crença de vários deuses. E uma coisa importante que vai ser característica tanto da Mesopotâmia quanto do Egito é a religião vai influenciar na política. Por quê? Se vocês olharem por curiosidade, depois isso não costuma cair em provas, a pirâmide social da Mesopotâmia, vocês vão ver que lá no topo vão estar os sacerdotes, ou seja, os eclesiásticos, os que realmente mexiam com a religião. Então, os religiosos, os caras que controlavam esses aspectos mais místicos, eles tinham muito prestígio dentro do governo. E os próprios governantes da Mesopotâmia, eles também vão ter algumas características religiosas. É o que a gente chama de teocracia, tá bom? A gente vai ver um pouquinho mais detalhes disso quando a gente for estudar o Egito. Última característica que eu quero falar para vocês sobre a Mesopotâmia. Eles desenvolveram muito bem sistemas complexos de matemática, de engenharia e tudo mais. Por quê? Basicamente é o seguinte: como é que funcionava a vida de alguém que vivia na Mesopotâmia? Você tinha o rio Tigre e o rio Eufrates. Sazonalmente, por diversos fatores, esses rios enchiam. Eles tinham processo de cheias. E essas cheias poderiam ser benéficas, poderiam, por exemplo, trazer material orgânico e deixar as terras férteis, mas também poderiam trazer alguns malefícios. Como, por exemplo, gente, pelo amor de Deus, inundação, enchente. O rio transborda e destrói tudo que está nas margens dele. Então, para tentar burlar essa situação, o povo da Mesopotâmia meio que foi obrigado, entre muitas aspas, a desenvolver algum sistema que barrasse essas cheias, que eles pudessem começar a controlar elas. E aí é que eles começam a desenvolver diques, canais e etc. E isso motivou muito eles a desenvolver bem a engenharia, a matemática. Então, eles eram muito bons construtores. Um bom exemplo disso é essa imagem que vocês estão vendo aí à direita, que eu deixei nos slides, que são os jardins suspensos da Babilônia. Não existem comprovações se essa construção realmente existiu, mas ela é super famosa e ela ilustra muito bem qual era a capacidade dos babilônicos, porque eles realmente mandavam muito bem nas construções. Inclusive, na imagem, vocês até podem ver um dique, um canal que eles construíram. Então, outra coisa importante que vocês têm que saber é que eles mandavam muito bem nas construções, tá? Gente, abandonando um pouquinho a Mesopotâmia, vamos para o Egito agora, o Egito Antigo, mas vocês vão ver que a Mesopotâmia e o Egito são muito parecidos, inclusive. Então, assim como lá na região onde hoje em dia corresponde o Iraque, que era a Mesopotâmia, eles se desenvolveram ao redor dos rios, o Egito também. Ele vai se desenvolver ao redor do grande rio Nilo, onde as cheias sazonais do Nilo, elas vão carregar humus, ou seja, matéria orgânica, e essa matéria orgânica, quando ela for depositada nas margens do rio, essas margens vão ficar férteis e permitir a agricultura. Gente, é uma coisa muito interessante, porque se vocês olharem no mapa, peraí, cadê meu mouse do céu? Olha onde era o Egito. Gente, se vocês abrirem o Google Earth ou qualquer coisa assim e olharem essa região, é tudo deserto. O deserto Saara, ele cobre todo o Egito. É uma região completamente inóspita, sem vida. É difícil, realmente, gente, pelo amor de Deus. Sabe, um deserto não é um lugar tão bom assim para se viver. Mas ao redor do Nilo, se vocês aproximarem, se vocês verem com zoom,
vocês vão ver toda uma região verde, uma região com vida. O que permitia que as pessoas se assentassem e morassem no Egito era, sem dúvidas nenhuma, o Nilo. Tanto é que o Heródoto, um grande historiador grego, ele vai falar uma frase que ficou muito famosa, que é: o Egito é uma dádiva do Nilo. Sem o Nilo, não poderia surgir uma civilização complexa ali, de jeito nenhum, tá bom? Então, uma coisa importante para você. Assim como o povo da Mesopotâmia, os egípcios mandavam muito bem nas construções. Só que eles levaram isso para outro patamar. Gente, a pirâmide de Gizé, sabe, as pirâmides do Egito, a mais famosa, a gigantesca, que tem mais de 100 metros, ela ficou sendo o edifício mais alto construído pelo homem por mais de 2.000 anos. Isso é muito importante, sabe? Isso é uma coisa bizarra. A gente não sabe exatamente como foram construídas as pirâmides até hoje. Eles construíram isso há mais de 3.000 anos atrás. Então, assim, é uma coisa relevante. Realmente, o povo da Mesopotâmia mandava muito bem nas construções, mas os egípcios, cara, levaram para outro fator. A engenharia, a matemática, o conhecimento que eles tinham dos materiais é uma coisa surreal para a época deles, tá bom? Outra coisa em comum com a Mesopotâmia. Sempre vou estar comparando, viu, gente? Vou estar comparando para vocês essas duas civilizações. A religião predominante no Egito era politeísta, só que tinha uma característica muito peculiar, que é o que a gente chama de antropomorfismo. Basicamente é o seguinte, gente, isso é uma característica muito singular, muito única da religião egípcia. Eles tinham a divisão dos deuses dele, eles tinham vários deuses, mas os deuses dele, eles podiam ser representados ao mesmo tempo como uma forma humana e como uma forma de animal. Então, por exemplo, você tem o maior deus deles, que é o Ra. O Ra, ele tem o corpo humanoide, ele tem perna de humano, só que a cabeça dele é de águia. Entendeu? Isso é antropomorfismo, é a mistura entre o homem, quer dizer, não, pelo amor de Deus, antro, que é animal, e morfos, que é forma. Então, é a mistura, é um mix entre a forma humana e a forma de animal. E uma coisa também muito legal de se falar sobre a religião egípcia é que eles foram a primeira civilização que a gente tem conhecimento a acreditar em uma vida após a morte. Então, tipo, Mesopotâmia e tudo mais morreu, acabou, gente. Assim, a vida foi muito legal, foi muito top quanto durou, mas acabou. Os egípcios não. Eles acreditavam que, dependendo do que você fizesse em vida, você poderia ter a sua alma salva e perpetuada. Você poderia realmente viver depois da morte. Num lugar muito legal, num tipo de paraíso deles lá. Tá? Falando um pouquinho mais sobre do Egito. A sociedade egípcia, igual eu falei para vocês no modelo de produção asiática, ela é estamentada, e aqui vocês conseguem ver com clareza a divisão em estamentos, tudo bem? Lá no topo da pirâmide social, você tem o faraó. O faraó, ele é como se ele vai ser dotado de poderes assim inimagináveis e vai ser atribuído para ele um caráter religioso, um caráter místico. Os egípcios vão acreditar que o faraó é o representante máximo dos deuses na Terra. Então, o domínio do faraó não vai ser só alicerçado na política, não vai ser só alicerçado na racionalidade, mas também na própria religião. Pô, gente, pelo amor de Deus, eu pelo menos, se fosse um egípcio na época, não criticaria um cara que é... Eita, passei o slide sem querer. Não criticaria um cara que, teoricamente, está lá porque Deus quis, porque os deuses quiseram. Então, isso vai ser importante. É o que a gente chama de teocracia, quando o líder de um estado, o líder de uma civilização, é também líder religioso, tá? E vocês podem ver a influência da religião no Egito. Olha só, abaixo do... Ei, meu Deus do céu, cadê meu mouse? Abaixo do faraó estão os sacerdotes, que eram responsáveis por diversos rituais que eram muito importantes para a civilização egípcia. Então, vocês podem ver que o pensamento místico, a religião, é muito dominante dentro do Egito. Tá certo? Tudo bem, então. Topo faraó, abaixo dele os sacerdotes. Aqui, gente, pelo amor de Deus, vocês não precisam decorar essa pirâmide, tá? Por Cristo Redentor. Mas nesse meio todo aqui, no meio da pirâmide, a gente tem o que a gente chama de homens livres. Que é literalmente gente aí, podia trabalhar em plantação, podia fazer comércio, poderiam ser soldados, poderiam ser escribas. Os escribas eles eram as pessoas que sabiam ler, que anotavam as coisas. E, infelizmente, lá na base da pirâmide, lá assim, bem explorada mesmo, estão os escravos, os cativos, as pessoas que não possuíam liberdade, tá? Última coisinha que eu vou falar para vocês sobre o Egito, que às vezes aparece no vestibular.
eles foram responsáveis por uma das maiores compilações de conhecimento que a gente já teve ideia. Sabe, eram muito famosas bibliotecas, só que não existia biblioteca igual a de Alexandria. Dizem as lendas, e aí, gente, pelo amor de Deus, eu não vou conseguir falar isso com certeza para vocês, mas dizem as lendas que a Biblioteca de Alexandria possuía pelo menos uma cópia de todo o livro que foi escrito no Oriente. Então, só para vocês terem uma ideia de como realmente era um centro de conhecimento importante. E essa biblioteca, ou o conhecimento que os egípcios acumularam, vai ser fundamental para o desenvolvimento de diversas civilizações, de diversos fatores, como a engenharia, como a matemática, já falei isso para vocês, tá bom? E é isso, gente, que eu tinha para falar de Egito para vocês. É isso que eu tinha para falar do Oriente. Vamos para o nosso lado? Vamos um pouquinho para o Ocidente agora? E a primeira civilização que a gente vai analisar... Gente, de novo, essa aula talvez ela fique um pouco confusa para vocês, porque é meio que bagunça a cabeça, né? Você saltar da Mesopotâmia, aí salta para o Egito, aí salta para a Grécia, e depois vai saltar para Roma. Sabe, não tem uma conexão tão óbvia entre essas civilizações. Mas calma, que vocês vão conseguir entender tudo certinho, tá bom? Então guardem tudo que vocês aprenderam até agora de Mesopotâmia e de Egito numa caixinha, que agora a gente vai ver sobre a Grécia. Gente, a civilização grega, ela começa numa região que a gente chama de Península Balcânica, que é esse lugarzinho aqui, que eu vou estar circulando para vocês com o mouse, tá bom? Bem no sul da Península Balcânica. Só que ela não fica restrita a esse lugar. Com o tempo, por diversos fatores, que eu não vou falar aqui para vocês porque não precisa, esses gregos que estavam restritos a essa região, eles saem dela, no que a gente chama de primeira diáspora grega. E aí eles atingem um monte de lugar. Olha só, gente, a botinha da Itália, onde hoje em dia é a Itália, né? O norte da África, a Turquia, que naquela época eles chamavam de Ásia Menor, aqui também mais para o norte da Ásia. Então os gregos, eles vão se dispersar, e junto com eles, obviamente, eles vão levar a cultura deles, as tradições, a língua, e isso vai ser muito importante, tá? Primeiro, coisinhas relevantes que eu tenho para falar para vocês. Outra coisa, por mais que a gente tivesse todas, vocês podem olhar esse mapa e falar, nossa senhora, então esses gregos, eles são os bravos, hein? Olha o tamanho do império que eles construíram, olha só, devia ser pica, mas olha só, uma coisa que vocês têm que saber, que é importante, por mais que os gregos, eles tenham chegado em todas essas regiões, a Grécia não compunha um estado centralizado. Ou seja, você não tinha igual o Egito, que você realmente teve o Império Egípcio que dominou toda essa região, estava a mando do faraó, e era só um líder de estado. Não, a Grécia é outra coisa, uma civilização completamente diferente. Por quê? Porque a Grécia era completamente fragmentada politicamente. Então é o seguinte, era fragmentada numa coisa que a gente chama de polis, cidades-estado. E cada uma dessas cidadezinhas, elas eram autônomas. Elas tinham costumes próprios, tradições próprias, formas de governo próprias. Então você tinha um monte, gente. Atenas, Esparta, que são as mais famosas, mas Coríntios, Efésios, Miletos, Tarento, Cirene e etc. E cada uma dessas cidades gozava de particularidade e de autonomia. Isso é muito importante. Só que olha que interessante. Por mais que não existisse um país, Grécia, um estado grego, você tinha uma nação grega. Gente, isso é muito importante, vocês saberem o que é uma nação. Nação é qualquer coisa que faça você se identificar. Ou seja, por mais que, por exemplo, Esparta fosse muito diferente de Atenas, em todos os aspectos, em forma econômica, em forma de governo, em tradições, em costumes, no geral, as duas cidades tinham coisas muito parecidas. Por exemplo, a língua que as duas falavam era grego. A religião era a mesma. Tinha alguns costumes que eram idênticos para elas. Então, por mais que não existisse um país, Grécia, alguém que nascesse nessa região ia se identificar como grego. E isso não estava restrito, pelo amor de Deus, entendam isso, não estava restrito à Península Balcânica. Alguém que nascesse na cidade de Cirene, que fica no norte da África, ia se identificar como grego. Alguém que nascesse na colônia de Crotona, que fica hoje em dia na Itália, ia se identificar como grego. Isso é nação. É quando você se identifica com alguma cultura, você se identifica com alguns costumes, com algumas tradições, tá bom? Então, recapitulando, você não teve um império grego, você não teve uma Grécia unificada politicamente, mas as pessoas que habitavam essa região se identificavam como gregos. Eles compunham, portanto, uma nação.
Tá? Falei para vocês já que a Grécia ela era toda fragmentada politicamente, nas cidades-estado, e cada uma delas era diferente de uma da outra, gozava de autonomia. Já falei isso para vocês, tá bom? E, gente, por causa de toda essa variedade, olha só nesse mapa, olha o tanto de cidade-estado que tem, olha o tanto de diferenças que a gente tem. Então, seria impossível a gente categorizar todas elas num único balaio, a gente colocar todas elas e falar, olha só, tem uma coisa que serve só para Atenas, para Esparta, para Siracusa e para todas elas. Porque elas eram muito diferentes. Então, Atenas, por exemplo, vai ser, por boa parte da sua história, uma democracia. Esparta, não. Esparta vai sempre ser uma diarquia. Diarquia, 2 reis, tudo bem? E isso variava de lugar para lugar. Agora, tem uma coisa que não variava, que era a noção de cidadania. Gente, para os gregos, cidadão era a pessoa que poderia participar da vida pública da cidade, poderia participar da política, poderia tomar decisões, poderia influenciar na vida de todo mundo. Isso era ser cidadão, é participar da vida política. E quem que eram, normalmente, os cidadãos dentro da Grécia? Isso, gente, independentemente de qual cidade que você está falando. Se você está falando de Mileto, de Esparta, de Rhodes, não importa. Normalmente, cidadão era aquele que possuía terra, tudo bem? Então, os donos de terra, os latifundiários, os que plantavam, eram eles que possuíam cidadania e eram apenas eles que poderiam participar do debate das cidades. É claro que tem polis que tinham um número mais restrito de cidadão, como é o caso de Esparta, e tinha outras que tinham um número até que grandinho, como era Atenas. Só que em todas elas, essa noção é atrelada à terra, tá bom? Aos donos de terra. Então, só dono de terra poderia participar da vida pública. Gente, isso são características gerais da Grécia. Mas vamos analisar um pouquinho sobre a própria história da Grécia? Então, vamos analisar com detalhes agora essa parte, tá? Toda a história grega que a gente vai analisar hoje, durante a Antiguidade, é dividida em 4 períodos. O período homérico, o período arcaico, o período clássico e o helenístico, tá bom? Vocês não precisam necessariamente decorar esses nomes, mas só os acontecimentos, que é importante, tá bom? Gente, o período homérico ele vai do século XII até o século 8 a.C., ou seja, pelo amor de Deus, mais de 8 mil anos atrás. E era um período muito rudimentar da Grécia. A gente não tem tantos detalhes assim sobre esse período, por quê? Porque a escrita não existia. O grego, ele era falado, ele existia enquanto língua, mas ele não tinha registro. Eles não tinham desenvolvido o alfabeto deles, não tinham realmente inventado a escrita. Então, o que predomina dessa época é a tradição oral. Ela era muito forte, muito importante nessa época. E como é que ele... Então, você tem exemplos, grandes exemplos da história desse período, sobre relatos épicos de viagens, é aquele negócio que a gente tem da mitologia grega, sabe? Da Guerra de Troia, da Odisseia, todas essas histórias são desse período, tudo bem? É um período que, assim, por mais que ele seja longo, a gente não tem muitos detalhes, então ele não cai tanto assim nos vestibulares. Agora, o sucessor dele, que é o período arcaico, esse sim cai bastante. O período arcaico ele vai do século 8 a.C. até o século 6 a.C., e é durante o período arcaico que a gente tem uma coisa muito importante. No período homérico, anterior a ele, a gente tinha dispersão do povo grego, sabe? Aí, eles estavam só concentrados em pequenas propriedades, sabe? Uma coisa meio familiar, pequena. No período arcaico, essas concentrações elas começam a aumentar, e aumentar, e aumentar, e aumentar, até que elas formam as poleis. Gente, poleis é plural de polis, tudo bem? As cidades-estado. Então, durante o período arcaico, que surge Atenas, que surge Esparta, que surge Mileto, Coríntios, Tebas e afins e companhia. Lembrando sempre, elas eram autônomas entre si, tudo bem? Então, elas mandavam em si mesmas, não tinham um governo central unificado dentro da Grécia. É também durante o período arcaico, que aí vem, isso é muito importante, às vezes aparece mesmo no vestibular, que o Império Persa, que era um dos maiores do mundo até então, durante o período antigo, vai ser o mais importante e o mais poderoso império da época, ele declara guerra para os gregos. Então, o que acontece, gente? Por mais que eu tenha falado para vocês que essas cidades-estados, elas eram independentes entre si, elas eram diferentes, elas tinham governos próprios, elas eram autônomas. Quando o Império Persa declara guerra contra a Grécia, por N fatores que eu não vou explicar aqui para vocês agora, porque realmente não precisa, os gregos sabiam que se eles não se unissem, mesmo que momentaneamente, os persas iam dominar toda a Península Balcânica. E eles não queriam isso, porque, gente,
não tinha muita afinidade entre a cultura persa e a cultura grega. Eles tinham meio que aversão. Então, os gregos não estavam querendo ser dominados pelos persas porque eles iam mudar muita coisa dentro da Península Balcânica, tudo bem? Então, é o seguinte, a gente tem o começo das guerras médicas. Guerras médicas que são justamente esses conflitos entre os gregos e entre os persas. Os helênicos. Ó, gente, isso é muito... Desculpa, gente, eu esqueci de falar isso para vocês. Quando eu falo helênico, é outra gente de falar grego, tudo bem? É um sinônimo. Os gregos, eles acabam se unindo em um único aglomerado para lutar contra os persas, para tentar descer a porrada neles, que é o que a gente chama da Liga de Delos. Então, todas essas cidades-estados que estavam aqui, que eram independentes, que eram autônomas e tudo mais, como um jeito de tentar lutar contra o Império Persa, de lutar contra um inimigo comum, elas se unem no que a gente chamou de Liga de Delos. Então, eles começaram a compartilhar recursos, compartilhar exército, compartilhar infantaria, marinha e etc. Tudo para tentar bater nos persas, para tentar expulsar eles da terra. Tá bom? E essa liga, ela era administrada e controlada principalmente pela cidade de Atenas. Quem que ganhou as guerras médicas? Os gregos. Gente, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre essa história, que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, tem 2 filmes muito bons sobre isso, que são até famosos, obviamente vocês já conheceram, que é 300 e a continuação dele, 300, a Ascensão do Império. Então, é durante o período das guerras médicas que a gente tem a famosa Batalha das Termópilas, né, dos 300 de Esparta, e a Batalha de Salamina, sabe? São importantíssimos, são legais. Se vocês quiserem, depois assistam os filmes, que é bem bacana, tá? Finalizado o conflito, os gregos ganharam, só que teve uma coisa importante que aconteceu. Ó, falei para vocês que Atenas, ela administrava a Liga de Delos. E a Liga de Delos, por mais que a guerra tivesse acabado, ela não foi dissolvida. E Atenas continua no comando dela, ganhando todo o dinheiro, ganhando todo o recurso, ganhando toda a influência e o prestígio que essa aglomeração proporcionava. Então, o que acontece bem no finalzinho do período arcaico e no início do período clássico, Atenas se estabelece como potência hegemônica de todo o Mar Egeu. Gente, Mar Egeu, só avancei o slide para vocês verem, tá? É esse mar aqui, tudo bem? Essa região. Então, começa o que a gente chama de imperialismo ateniense. Basicamente é o seguinte, Atenas vai tentar subjugar, vai tentar colocar sob o controle dela mesma todas essas cidades, essa região aqui, tudo isso aqui vai estar sobre a influência direta ou indireta de Atenas, tá bom? Só que nem tudo eram flores. Qual que era a única cidade que poderia ameaçar Atenas? A cidade que menos tinha a ver com ela, que sempre foi adversária histórica. Gente, Esparta e Atenas nunca se bicaram, cara, em todos os aspectos, tanto em culturais quanto até em governo. Igual eu falei para vocês, Atenas se torna uma democracia, enquanto Esparta sempre foi uma diarquia, aquela coisa estamentada, aquela coisa que não muda, tá? Então, sempre foram rivais, e as cidades sempre foram importantes. As duas sempre foram muito relevantes da Grécia. Então, quando Atenas começa a exercer o imperialismo dela aqui, Esparta fica de olho, não tá gostando muito dessa história, não. Tá? Nossa, tô falando muito tá, desculpa, gente. E é com o fim das guerras médicas e com a consolidação de Atenas como potência hegemônica que a gente começa o período clássico. O período clássico vai do século V ao século... 5, pelo amor de Deus. Do século V ao século IV a.C. Dura pouquinho, como vocês podem ver, e vocês já vão entender a razão dessa duração aí. Gente, é durante o período clássico que Atenas se estabelece como uma democracia, tudo bem? É quando a democracia ateniense ela ganha proporções nunca antes vistas. Não é que ela não existia antes, mas agora ela é mais abrangente, ela é maior, ela é mais importante, tem mais debates. Então ela começa a ser exaltada e, inclusive, exportada. Era muito comum a prática das cidades gregas aqui do continente, da Península Balcânica, fundarem colônias. E quando elas fundavam as colônias, normalmente as colônias fundadas, elas seguiam o modelo de governo das metrópoles. Então, as colônias fundadas por Atenas, elas também se estabeleceram como democracias. A exemplo disso, Mileto. Se eu não me engano, Mileto era colônia de Atenas e ela virou uma democracia. Então, só para vocês terem uma ideia, isso começa a se expandir, o governo de Atenas. É durante também o período clássico que a cidade de Atenas, ela vive seu momento de apogeu, é quando ela começa a ostentar todo aquele dinheiro que vinha da Liga de Delos, toda aquela riqueza, todo aquele prestígio, isso tudo se reflete dentro da cidade. E aí que começa a construção de um monte de obra megalomaníaca, teatro, praças, etc. E, para exemplificar para vocês, eu trouxe o Paternon, que é uma coisa, vocês joguem no Google se vocês quiserem ver umas imagens, mas, gente, é aquele negocinho de coluna grega, tudo bem? Então, é aquele templozinho, é um triangulinho, aqui tem... Não vou conseguir falar, mas enfim.
é o maior exemplo, o maior símbolo da riqueza de Atenas durante esse período. E durante o período clássico, a gente tem um governante específico da cidade de Atenas, que era chamado Péricles, um dos caras mais célebres, um dos caras mais famosos da história, falavam que era um político brilhante e tudo mais. Ele vai tentar impor, igual eu falei para vocês, o domínio de Atenas para toda a Península Balcânica, para toda a Grécia. Só que, como eu falei para vocês, quem que vai entrar nessa treta, quem que vai tentar lutar? Esparta. Então, o que acontece, gente? Começa desse jeito. A rivalidade, ó, igual eu falei, Esparta e Atenas nunca se bicavam, sempre foram inimigas, sempre entrando em conflito, sempre entrando em conflito. Então, quando Péricles assume o poder, ele sabia muito bem que Esparta ia tentar barrar ele. Entendeu? Esparta ia tentar fazer alguma coisa contra Atenas. Então, o que ele faz? Ele declara guerra contra Esparta. E aí, durante os próximos anos, até... acho que vai durar mais ou menos 15 anos, a gente vai ter o que a gente chamou da Guerra do Peloponeso, que é uma guerra civil. Ou seja, meus queridos, diferentemente das guerras médicas, que eram contra um povo estrangeiro, o Império Persa, olha aqui no mapinha, peraí aqui no meu mouse, meu Deus do céu. O Império Persa, agora não. Agora você tem uma guerra entre os gregos. Você tinha dois lados nessa guerra principais. Um era liderado por Atenas e os aliados dela, e por Esparta e os aliados dela. O que acontece? Quem ganhou essa guerra, que era basicamente para ver quem que mandava na Grécia, foi Esparta. Só que é o seguinte... Meu Deus do céu. Nossa, brisei agora. Quem ganhou essa guerra foi realmente Esparta. Só que a que custo? Essa guerra foi muito longa, eles gastaram muito dinheiro, muitos recursos, muitos soldados. Então, a Grécia como um todo ficou muito fragilizada, porque eles tinham acabado de sair de um conflito civil. Eles tinham acabado de acabar foi foda, hein, Eduardo? Eles tinham finalizado uma guerra, um conflito que custou muito para eles. E aí toda a região ficou fragilizada. E quando você tem uma região fragilizada, meus queridos, ela fica suscetível à invasão estrangeira. E foi exatamente isso que aconteceu. Tinha um povo lá do norte da Grécia, que nem falava grego, que era considerado atrasado, bárbaro, rude, chamados macedônicos. E os macedônicos, quando eles viram essa situação, eles viram que a Grécia estava fragilizada, eles não pensaram duas vezes e invadiram a Grécia. E conseguiram anexá-la. Quem fez isso foi o Filipe da Macedônia, um nome bem conhecido da história. E quando a Grécia é anexada ao Império Macedônico, é que começa o que a gente chama de período helenístico, que vai do século IV até o século II a.C. Deixa eu ver se tem outro slide. Não tem. Gente, é o seguinte. Tinha um rei da Macedônia, igual eu falei para vocês, o Filipe II. Ele era muito sonhador. Ele sonhava, o maior sonho da vida dele, o que ele mais queria, assim, o sonho molhado dele, era conquistar a Grécia, e depois da Grécia, o Império Persa. Ele queria, porque que era, igual eu falei para vocês, o maior império da época, super poderoso, temido, piriri, pororó. E esse era o sonho dele. Então ele começou bem, ele invadiu a Grécia, conseguiu anexar a Grécia, só que infelizmente ele morre muito jovem. Ele não consegue terminar, finalizar o sonho dele de conquistar todo o Império Persa. Ele passa basicamente o bastão, ele passa essa missão para o filho dele, que assim, não sei se vocês já ouviram falar, né? É um tal de Alexandre da Macedônia, que hoje em dia ficou conhecido como Alexandre o Grande, um dos maiores gênios da história militar, das artes, de tudo que vocês pensarem da humanidade. Esse sim vai conseguir conquistar o Império Persa. Ele vai honrar a memória do pai e vai anexar toda a região ao Império Macedônico. Só que uma coisa muito interessante, gente, que eu quero falar para vocês. Junto com o exército, junto com homens, com infantaria, com ferramentas de cerco que o Alexandre usava para a guerra, junto com ele também iam cientistas, iam filósofos, iam políticos, iam biólogos. Ele levava todo esse povo para estudar as regiões. E a cada lugar novo que ele conquistava, ele absorvia um pouquinho da cultura para si e também levava a cultura que ele tinha absorvido de outras regiões. Então, o que acontece durante o período helenístico? Quando os macedônicos invadem a Grécia, eles absorvem a cultura dos gregos, absorvem as línguas, as tradições, os costumes, e depois que o Alexandre parte em campanha para todo o Império Persa, que inclusive também envolvia o Egito, envolvia regiões aí da Ásia, ele leva também a cultura grega para todas essas regiões. Ele espalha ela. Então, o período helenístico, ele é marcado
pela dispersão da cultura e dos costumes gregos por todos os territórios dominados pelo Alexandre. Tá bom? Isso é muito importante, porque esse fato vai ser fundamental para que nós, mais de 3.000 anos depois que a Grécia foi dominada, conhecemos alguns elementos delas. A gente estuda a Grécia por causa disso, meus queridos. Porque ela foi importante demais para o desenvolvimento de toda a civilização da história humana. Cara, é lá que surgiu a democracia. E a gente talvez não conhecesse isso, não conhecesse todos esses fatores, se não fosse Alexandre o Grande. Tá bom? Gente, acabamos o período helenístico e, por fim, acabamos a Grécia. Então, igual eu falei para vocês, peguem tudo que vocês aprenderam. Eu sei que está um pouquinho confuso, mas peguem tudo que vocês aprenderam da Mesopotâmia, do Egito e agora da Grécia. Guardem numa caixinha, que agora a gente vai para outro assunto diferente. Eu sei que é um pouco confuso, mas é porque todas essas aulas, a gente teve uma aula separada para cada um desses assuntos. Teve uma aula separada para o Egito, uma aula separada para a Grécia e uma aula separada para Roma. Só que é muito difícil, eu tive que condensar tudo isso num assunto só, então talvez fique um pouco meio que perdido para vocês, mas calma que vai dar tudo certo. Agora, a gente vai para a última civilização que a gente vai analisar durante a Antiguidade, durante a Idade Antiga, que é Roma. Gente, Roma surge na Península Itálica. Igual eu mostrei para vocês, a Península Itálica é a botinha da Europa. Aqui, ó, onde hoje em dia, pasme, fica a Itália. Tá? Se vocês podem observar nesse mapa, na Península Itálica, antes mesmo de Roma existir, já tinham algumas meu Deus do céu, qual que é o nome disso? Algumas colônias gregas. Então, olha só, você tem Tarento, Síbaris, Zancre, Siracusa, todas essas cidades aqui, que eu estou mostrando para vocês, elas eram gregas, elas eram de influência desse povo, e não dos povos que surgiram depois da Itália. Então, guardem isso bem importante, antes mesmo de Roma existir, no mesmo lugar já existiam gregos. É muito importante que vocês saibam disso. Vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho. Durante toda a história romana, tiveram 3 grandes governos que administraram toda a civilização. Primeiro, Roma foi um reinado, depois do reinado acabou uma república, e por fim, a fase mais famosa que a gente conhece de Roma, o Império, o grande temido Império Romano, tá? Outras características da civilização de Roma, eles vão se usar para alicerçar toda a estrutura social deles, a mão de obra escrava. Isso é uma coisa muito importante que eu quero pontuar para vocês, gente. Existia escravidão na Grécia? Existia. Existia escravidão no Egito? Existia. Olha só os escravos aqui. Só que é durante Roma, sem dúvidas nenhuma, que essa escravidão ela é ampliada de uma maneira jamais vista. Gente, sem os escravos, Roma não seria nada. Né? Toda a estrutura social deles dependia diretamente da escravidão. Um fator muito triste, mas que realmente aconteceu. Só que, não confundam, essa escravidão de Roma é completamente diferente da escravidão que a gente teve com os portugueses, que eles iam na África e traziam para cá. Por quê? Porque a escravidão que os europeus exerceram à África, ela era étnica. Ela era ligada a traços, a fenotipos, aos negros, meus queridos. A escravidão antiga, da antiguidade, ela não era atrelada a isso. Basicamente era o seguinte, como é que funcionava? Roma invadia um território, conquistava esse território e dominava toda a população. Uma parte dessa população ia virar cativo, ia virar escravo, ia para Roma trabalhar nas construções, nos campos e tudo mais. Só que é o seguinte, gente, Roma invadiu o território da África, Então tinha escravo negro em Roma? Tinha escravo negro em Roma. Só que Roma também invadiu a região da Gália, que hoje em dia é a França. E na França viviam pessoas loiras de olhos azuis. Então, tinha escravos loiros de olhos azuis em Roma? Tinha escravos loiros de olhos azuis em Roma. Roma também, posteriormente, vai invadir a Grécia. Então, tinha escravo grego? Tinha escravo grego. Então, vejam bem, não é a escravidão romana não está atrelada à etnia, não está atrelada à tua cor de pele. Ela está atrelada à conquista de Roma. Infelizmente, se Roma fosse lá invadir sua terra, putz, virou escravo, faz parte. Tá bom? Isso é uma coisa muito importante vocês têm que saber. E, gente, acabei de falar para vocês que, primeiro, antes mesmo de Roma existir, já tinha colônia grega na região. Segunda coisa, que Roma depois vai conquistar a Grécia.
acontece? Quando os romanos eles conquistam finalmente o mundo grego, eles absorvem completamente a cultura helênica. E vão ser como se fossem os descendentes dos gregos, eles vão levar a cultura grega muito para frente. E principalmente na religião, na cultura, na filosofia, na sociologia não, pelo amor de Deus, na filosofia, eles vão ser descendentes da cultura grega, tá? E isso vai ser muito importante. Falando um pouquinho sobre a sociedade de Roma. Assim como o Egito, assim como a Grécia e, tudo, e etc., ela era estamentada, ou seja, dividida em classes, e eram 4 os principais estamentos. No topo, os chamados patrícios, os cidadãos romanos, e lembra que eu falei para vocês que cidadania é atrelada à terra? Em Roma não seria diferente. Então, os patrícios, que eram as únicas pessoas que poderiam participar da vida pública, da vida política de Roma, eles eram os latifundiários, eram as pessoas que tinham grandes plantações, é isso daí. Abaixo deles, a gente tem os plebeus e os que a gente chama de clientes, que aqui nessa pirâmide que eu estou mostrando para vocês tá como homens livres, mas é a mesma coisa, que eram literalmente as pessoas que não eram escravos. E lá na base da pirâmide, completamente marginalizados, a gente tem os escravos. Tá bom? Então era assim que a pirâmide de Roma funcionava. Outra coisinha que eu quero falar para vocês, porque eu não achei em outro lugar para encaixar esse fato. Por boa parte da história de Roma, os cristãos eles vão ser perseguidos. É claro, gente, o Império Romano teve mais de 1000 anos. Tudo bem? Então, inclusive, por boa parte da existência do próprio Império Romano, nem cristianismo existia, tá? Jesus não tinha nascido ainda. Só que quando o cristianismo começou a se expandir lá pela área de Israel, lá pela área de Jerusalém, os romanos não gostaram. Eles começaram a perseguir cristão. Daquelas coisas que a gente sabe, né, gente? Tacar na área de gladiador, dá para os leão comer e tudo mais. Quem que muda isso vai ser o Constantino. O Constantino ele vai ser importante porque ele vai promulgar o que a gente chama de Edito de Milão, que basicamente vai falar o seguinte: olha só, cristãos, nós não gostamos tanto assim de vocês. Vocês têm muita coisa, vocês são meio caretas, cara, sabe? Vocês querem uma monogamia, vocês querem um casamentinho, vocês não querem que a gente se divirta nas áreas gladiadoras, vocês são chatos, vocês são chatinhos, vocês são muito chatos. Só que é injusto, realmente, eu executar vocês, eu dar vocês para os leões comerem. Então vamos fazer o seguinte, com esse edito aqui, o Edito de Milão, vocês podem aí ficar professando a sua fé chata e nós, romanos, vamos ficar aqui de boa, tá bom? É isso aí, é nós. O Constantino, ele acaba se convertendo ao cristianismo, é o primeiro imperador romano a se converter, mas vai demorar para o cristianismo se espalhar de vez para todo o território romano. Só que com o Teodósio, que é outro imperador romano, que vai fazer o edito da Tessalônica, ele vai inverter a situação. O que Constantino fez? Ele falou, olha só, cada um professa a fé que você quiser. Se você quiser acreditar nos antigos deuses romanos, você acredita. Se você quiser acreditar no cristianismo, você acredita. Eu não tenho problema nenhum com isso, eu não tenho nada a ver com vocês. O Teodósio não. Ele vai falar o seguinte, agora só pode cristão. Agora só pode acreditar em Jesus, acreditar na cristandade. Então, com o Teodósio e com o Edito de Tessalônica, o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. Isso vai ser muito importante. Normalmente, quando cai alguma coisa relacionada a Roma nos vestibulares, cai essa parte. Tá certo, meus queridos? Então, agora que a gente já falou de algumas características gerais de Roma, vamos analisar detalhadamente a história da civilização romana, que é interessantíssima. Gente, igual eu falei para vocês, Roma teve 3 formas de governo principais: monarquia, república e império. A monarquia de todas as fases é a que menos dura, vai do ano de 753 até 509 a.C. E a gente sabe muita pouca coisa desse período. Uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que quando a gente pensa em Roma, Império Romano, já vem, primeiro que a gente pensa em Roma, a primeira coisa que vem na cabeça é Império Romano. Não é nem república, não é nem monarquia, é império. Porque é a coisa mais famosa, é que está em filmes e tudo mais. E aí a gente sempre pensa nesse Jequitibá rosa, né, nessa sequoia gigantesca que era o Império Romano. Só que durante a monarquia, não se enganem, meus queridos, Roma era uma cidade pequenininha, era super restrita, era uma coisa mais familiar, mais agrária, mais, sabe, bem rudimentar ainda. Não é nem sombra de dúvidas a grande civilização que ia ser. Só que ela ainda já existia e era governada por um rei. No total, houveram 7 monarcas, houveram
7 reis, só que não pensem que era uma monarquia tradicional igual a gente pensa. Porque é difícil, né, gente? Quando eu falo rei para vocês, talvez a primeira imagem que vem na cabeça é o Luís XIV, aquela ideia do absolutismo, do rei que tem poderes inimagináveis, que não deve obediência a ninguém. Não era assim em Roma. O rei, por mais que ele realmente tivesse bastante poder, ele tinha que obedecer o Senado. Gente, se tem alguma instituição, alguma coisa de Roma que vocês têm que saber, é sobre o Senado, porque o Senado ele vai durar por toda a história romana. Gente, basicamente é o seguinte: vocês conseguem relacionar o termo Senado com sênior? É o seguinte, eu tô falando muito é o seguinte, mas tudo bem. Amores, para tentar controlar o rei, Roma tinha muito aquela ideia da sabedoria estar atrelada aos mais velhos, né? Não é igual nós hoje em dia, né? Porque a gente sabe, né, gente? Velho é tudo boomer. Tô brincando, pelo amor de Deus. Mas eles tinham aquela ideia de que a sabedoria vinha com a idade, então os mais velhos sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Então, os mais velhos, os seniors, eles compunham o senatus, no latim, hoje em dia, tipo, em português, senado, que era literalmente uma aglomeração, um conglomerado, em que esses caras, esses idosos, eles iam advertir o rei, iam aconselhá-lo. E eles tinham muito poder. Inclusive, outra coisa muito importante, uma característica peculiar da monarquia romana, é que ela não era hereditária. Ou seja, ela não passava de pai para filho. O rei era nomeado. E nomeado por quem? Não poderia ser diferente, pelo Senado. Então, olha o poder que o Senado tinha. Ele influenciava o rei, influenciava nas decisões dele e ainda escolhia o seu sucessor. Isso é muito importante. Só que, obviamente, alguma hora ia chegar um dos reis romanos que ia tentar falar: olha, Senado, eu gosto muito de vocês e tudo mais, mas vamos baixar a bolinha, vamos deixar o governo aqui, vamos deixar o ser absoluto. E esse foi o caso de um rei chamado Tarquínio o Soberbo. Gente, pelo amor de Deus, vocês não precisam decorar esse nome, não, tá bom? Monarquia, inclusive, nem cai muito em vestibular, nunca vi cair. Mas, enfim. O Tarquínio o Soberbo, igual o próprio nome diz, né? Soberbo, egoísta, ele vai tentar concentrar o poder nas mãos dele. E para isso ele vai passar por cima do Senado, passar por cima da autoridade deles. Vai tentar literalmente usurpar toda a política, todo esse poder para ele mesmo. O Senado romano, que era poderoso, mas mais poderoso ainda do que os reis, ele se sente ameaçado e dá um golpe de Estado. E aí ele depõe o rei. O Tarquínio ele vai ser o último rei romano, porque a partir daí Roma vira uma república. Então, gente, é o seguinte, você tinha essas instituições, né? Você tinha o rei e o Senado. O Senado e o rei, eles ficavam aqui debatendo, ficavam tocando uma ideia e tudo mais, até que um dos reis, o Tarquínio, ele tenta pegar o poder do Senado. Aí o Senado dá um chega pra lá no Tarquínio, depõe a monarquia e cria a república. A república, meus queridos, nada mais é do que um governo administrado só pelo Senado. Tá? Então é isso. Então antes você tinha rei e Senado, agora você só tem Senado. Essa é a grande mudança. A república dura bastante tempo, dura quase 500 anos, vai de 509 até 27 a.C. Igual eu falei para vocês, Roma passa a ser governada pelo Senado, que era composto, olha só que surpresa, pelos patrícios. E lembra que os patrícios eram donos de terra, latifundiários. O resto da população não podia participar da vida pública. Gente, uma coisa importante, que eu não coloquei aí para vocês porque é muito detalhe. Isso é temporário, tudo bem? No começo da República, realmente era só patrício, era só senador que participava da vida pública. Mas com o tempo, os plebeus, eles vão conseguir alguns direitos políticos, tá? Num negocinho que vai ser conhecido como tribuna da plebe, vocês não precisam saber disso não, tá? Mas eles vão conseguir conquistar alguns direitos políticos. É durante o período da República, nesses 500 aninhos aí, que acontece um dos fenômenos, um dos acontecimentos. Acontece um dos acontecimentos. Meu Deus do céu, gente, hoje tá difícil. Que ocorre um dos acontecimentos mais importantes da história de Roma, que é o que a gente chamou de guerras púnicas. Um conflito entre a cidade de Roma e uma outra civilização chamada Cartago. Gente, Cartago, eu não tenho para vocês ela no mapa aqui, mas ela ficava aqui, ó, bem na esquerda da África, bem na pontinha da África, tá bom? Então, era uma civilização mercantil, tinha muito fluxo de produtos, muito fluxo de navios mercantes para lá, e era uma civilização que estava em plena ascensão, junto com Roma. E o que acontece, gente? Esse mar aqui, meu senhor, eu estou voltando muito nos mapas, pera lá, acho que aqui fica mais fácil. Ah, agora sim, eu sou muito burro. Gente, Cartago ficava mais ou menos aqui, tudo bem? Aqui no norte da África. Todo esse mar aqui que banha
toda a Europa é chamado de Mar Mediterrâneo. E Roma e Cartago estavam disputando por esse mar. Estavam tendo uma treta, estava tendo conflito, e as duas civilizações estavam tentando ver quem é que ia mandar nesse mar aí, quem é que ia ganhar essa guerra. Então, aconteceu esse conflito. Aconteceram as guerras púnicas, que é essa imagem que vocês estão vendo aí à direita, para vocês realmente perceberem que o negócio era sério. Porque, gente, vamos combinar, um exército bem armado incomoda muita gente, só que um exército bem armado com elefantes incomoda muito mais. Então, assim, os cartaginenses, eles foram com tudo contra Roma, e Roma foi contra tudo com os cartaginenses, tiveram muita treta, e tiveram 3 guerras púnicas. 3 guerras púnicas. Esse conflito durou muito tempo mesmo, mas acabou com a vitória romana. E aí, esse mar Mediterrâneo aqui, que hoje em dia chama Mediterrâneo, foi apelidado pelos romanos de Mare Nostrum, nosso mar em latim. Vocês veem como os caras, né, estavam aí na desumildade. Tudo bem, então. Roma ganhou a guerra, se tornou potência hegemônica por todo o mar Mediterrâneo. Além disso, o que aconteceu com a derrota de Cartago? Eu falei para vocês que quando Roma conquistava algum lugar, ela carinhosamente pegava toda a população e bora virar escravo. Exatamente isso que aconteceu. Só que é o seguinte, os romanos eles exageraram um pouquinho na quantidade de escravos que eles pegaram de Cartago, porque foi muita gente mesmo. Os romanos eles tinham ranço de cartaginenses, eles realmente tinham ódio, então eles foram implacáveis, escravizaram uma cacetada de gente, levaram lá para Roma para ser escravo. Só que, gente, escravo é muito lucrativo, e pelo amor de Deus, eu não estou entrando aqui no mérito do quão terrível a escravidão, eu só estou constatando fatos, porque escravo não ganha salário, escravo é escravo, gente, escravo tem que trabalhar, precisa o quê? Dar um abrigo para ele, o abrigo nem precisa ser tão bom assim, e comida. E a comida também não precisa ser farta, não precisa ser aquela comida top. Então, o que estava acontecendo? Os donos de terra, os patrícios, as pessoas que tinham dinheiro dentro de Roma, elas estavam começando a empregar só escravo. E essas pessoas, os plebeus, os homens livres, eles começaram a perder emprego. Eles começaram a perder a fonte de subsistência delas. E aí começou uma puta de uma onda de pobreza dentro de Roma. E aí, o inevitável ia acontecer. Quando os escravos, eles substituem a mão de obra livre... Ah, meu Deus do céu. Os patrícios não, os plebeus, eles vão se revoltar contra os patrícios. Porque é o seguinte, eles já não tinham influência política, agora eles não vão ter nem o direito de trabalhar, então começou um monte de revolta dentro de Roma, e também estavam tentando passar uma reforma agrária, porque, gente, lembrando, até então, as únicas pessoas que tinham terra dentro de Roma eram os patrícios, e os plebeus também queriam ter terra, pô, também queriam virar os patrícios, então eles estavam querendo uma reforma agrária, gente, vamos fazer essa reforma, vamos redistribuir essas terras aí, por favor, que já tá na hora. E aí começa um monte de treta, um monte de guerra civil, um monte de briga, para tentar acalmar essa situação. É instaurado o que a gente chama de primeiro triunvirato. Gente, triunvirato é governo de 3. O primeiro triunvirato, ele era composto, vocês não precisam decorar o nome de ninguém aí, só de um dos carinhas. Então, basicamente é o seguinte, estava tendo toda essa briga dentro de Roma. Patrício e plebeu não estavam se bicando, eles estavam brigando muito, e aí o Senado romano fala, não consigo, sou incapaz de resolver isso aqui por conta própria. Então vamos chamar 3 generais, vamos chamar 3 pessoas linha dura para realmente administrar todo esse negócio, e aí eles chamaram essas 3 pessoas. Só que uma delas, que vocês talvez, né, não sei, um nome pouco conhecido aí na história, né, Júlio César, preciso nem apresentar ele para vocês, ele tinha muito prestígio dentro de Roma, ele era muito querido pelo povo, ele era muito popular, ele também tinha uma oratória muito boa, então Júlio César realmente era um cara que conseguia conquistar as massas, e com o tempo, esse triunvirato caiu, e virou só um, Júlio César passou a governar Roma sozinho, como o que ele se apelidou de ditador vitalício. Ditador, amores, aqui não no sentido ruim que a gente tem hoje, de alguém que é implacável, de alguém que, sei lá, é autoritário, mas só de uma pessoa que realmente não tem que responder a ninguém, inclusive ao Senado. Então, o que acontece, gente? Júlio César ascende ao poder. Ele começa a governar Roma sozinho. E ele é muito querido pelo povo. Ele tinha muito prestígio. O Senado começa a ficar com uma invejinha do Júlio César. Por quê? Porque ele estava sendo começado a deixar de lado. Então, Júlio César ia lá para o Senado só para, gente, o que vocês acham disso daí que eu quero fazer?
Pô, muito top, hein? Mas eu vou fazer o contrário. Por quê? Porque eu sou ditador vitalício e pau no cu do Senado. Então aí já começou a desagradar os patrícios, já começaram a olhar para o Júlio César com outros olhos. E aí acontece um dos episódios mais famosos de toda a história da humanidade, que são os Idos de Março, onde o Júlio César entra no Senado como mais um dia normal da vida dele, para conversar com os senadores lá, tudo tranquilo. E aí, esses mesmos senadores fazem uma rodinha ao redor de César, o César sem entender nada, começa a olhar de um lado para o outro, não sabe o que está acontecendo, e ele é assassinado à facada. Cada um dos senadores deu uma facada nele. No total, estimam-se que foram 23 pessoas que conspiraram contra o Júlio César diretamente, ou seja, 23 pessoas que deram a facada. Só que realmente, para matar o Júlio César, estava quase todo mundo do Senado envolvido nessa treta. Estava quase todo mundo querendo matar ele. Ele é assassinado e Roma mergulha no caos total. Por quê? Porque um dos amigos do Júlio César carrega o corpo dele para a rua, mostra para o povo, olha só, assassinaram o Júlio César, os senadores mataram o nosso líder. E aí a população fica louca, aí um monte de revolta, gente chorando. Para tentar de novo acalmar essa situação, é criado o segundo triunvirato. Então, de novo, governo de três. Quem que são esses três? Vocês não precisam saber deles, não. Só precisa saber de um, que era o Otávio Augusto. O Otávio Augusto, ele era protegido do César. Era muito querido por ele foi criado pelo próprio César. E aí o Otávio, ele queria fazer a mesma coisa que o exemplo dele tinha feito, né? Ele queria tomar o poder para si. Ele conseguiu fazer isso, meus queridos. Otávio, então, ele usurpa todo o poder do Senado e se proclama imperador. E é aí que começa o Império Romano. Então, uma coisa muito importante, você precisa saber: Júlio César foi imperador de Roma? Não foi. O primeiro imperador romano foi o Otávio. Ele se proclama imperador no ano 27 a.C. e o Império Romano vai justamente de 27 a.C. até 395 depois de Cristo. Em 395, todo o Império Romano, que era toda essa área aqui, ele é dividido em duas partes: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Por quê? A gente vai ver daqui a pouquinho. Então é o seguinte, gente, Roma, olha só que interessante. Era uma cidadezinha de merda, no meio da Itália, aqui no meio da botinha da Itália. Um negócio completamente agrário, completamente rudimentar. E do nada começa a se expandir e virar esse monstro que virou o Império Romano. Uma coisa gigantesca. A maior civilização da época dela. Sem dúvida nenhuma. Um negócio inconcebível pra gente. Dominava, durante esse período, todo mundo conhecido. E quando eu digo mundo conhecido, infelizmente é só e quem ela não dominava diretamente estava devendo para Roma, ou seja, era quase a mesma coisa. Só que depois desse período de expansão, que o Império Romano atingiu o seu apogeu de extensão territorial, ou seu ápice, você tem um período de paz dentro do Império Romano. Você começa a ter pouca guerra, você começa a ficar mais de boa, então o povo do Império Romano começa a ficar um pouco mais recatado, um pouco mais tranquilo, em um período que a gente literalmente chama de Pax Romana. Isso vai acontecer durante esse período do Império Romano. Pax Romana, o próprio nome diz, paz romana, estamos de boa, estamos suave, eu não quero mais ir para a guerra, eu tô tranquilíssimo aqui. Só que, gente, se você tem menos conflitos, se Roma se envolve em menos guerras, você também tem uma diminuição do número de cativos, do número de escravos. E eu disse para vocês que Roma depende de escravidão. Toda a estrutura social do Império Romano era alicerçada, era sustentada pela escravidão. Então, quando esse número de escravos começou a cair, primeira coisa óbvia que aconteceu, o número de escravos já existentes começou a aumentar. Começou a aumentar, e aí você tem falta de mão de obra, você tem falta de gente para trabalhar nas lavouras, você tem literalmente todo o sistema romano colapsando. Então, começa, durante o finzinho do Império Romano, um monte de crise, um monte de treta, um monte de problema. Para tentar solucionar essa situação, é estabelecido uma coisinha chamada colonato, que a gente vai ver com mais detalhes durante a época do feudalismo. Mas basicamente é o seguinte: até então, uma pessoa que trabalhava na terra, ela podia muito bem, sei lá, usar essa terra até ela ficar improdutiva e mudar para outro lugar, sem problema nenhum. O colonato, quando ele foi criado, essa pessoa que trabalhava nessa terra, ela era presa a essa terra.
Ela não podia sair dessa terra em hipótese alguma, e ela era responsável por ela perpetuamente. Se inicia desse modo a servidão, meus amores. E isso vai ser muito importante, porque onde a gente vai ter servidão? Vocês sabem onde a gente vai ter esse fenômeno de novo? Durante o feudalismo. Então, qual era a ideia dos imperadores romanos quando eles estabeleceram o colonato? Basicamente é o seguinte: eu tô tendo muita migração, eu tô tendo muita gente fugindo, porque tá complicada a situação, o povo tá morrendo de fome. Talvez, se eu obrigar a população a ficar num pedaço de terra, eles voltem a produzir de novo. Uma ideia muito boa na prática, não deu certo. O fenômeno da ruralização do Império Romano era inevitável. Até porque, gente, Roma, depois dessa crise da escravidão, depois dessa crise política fodida, ela começou a ficar vulnerável. Me lembra o que acontece quando alguém fica vulnerável? Assim como a Grécia foi invadida pela Macedônia, o Império Romano começa a ser invadido pelos chamados povos bárbaros. Gente, povo bárbaro, para Roma, é povo que não fala latim, que era a língua oficial do Império Romano. Então, qualquer pessoa que não falasse latim era bárbaro, qualquer um mesmo, e esses bárbaros começaram a invadir. Era um monte. Visigodo, ostrogodo, Senadas Godo, um monte de gente, tá? Começa a invadir as fronteiras do Império Romano, e aí começa a pressionar Roma. Então, o povo, com medo dessas invasões, com medo de ser morto, começa a ir mais para o interior. As cidades começam a ser desocupadas. E o povo vai literalmente para a zona rural. É o que a gente chama de ruralização. Colonato e ruralização são os precursores do feudalismo. Por quê? Porque uma hora Roma vai cair. Roma vai se fragmentar e a autoridade que antes era centralizada fica dispersa. Fica dispersa em vários núcleos de poder, que a gente vai chamar de feudo, governado por um senhor feudal. Tá? Isso vai ser muito importante para a próxima aula de Idade Média. Os bárbaros, como eu falei para vocês, eles invadem Roma, que até então estava bem fragilizada, com uma tentativa desesperada de estabilizar o império, de tentar realmente controlar as coisas. Toda essa região, todo o Império Romano é dividido em duas porções: o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Só que não adianta. Em 476 depois de Cristo, o Império Romano do Ocidente, só o Império Romano do Ocidente, ele cai. E aí, se vocês prestarem atenção nas datas que eu mostrei para vocês aqui, bem no comecinho da aula, a gente tem o fim da antiguidade, com a queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Oriente vai durar mais 1000 anos, só que ele vai ter outro nome. Ele não vai chamar mais Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente. Ele vai chamar Império Bizantino. Só que isso é assunto para outra aula, tá? Gente, hoje a gente viu mais de 4.000 anos de história. A gente saiu do Oriente para ir para o Ocidente. A gente viu sobre a Mesopotâmia, sobre o Egito, sobre a civilização grega, sobre a herdeira da civilização grega, que é a civilização romana. A gente viu muita coisa que não tem uma conexão muito óbvia, assim. E você pode até questionar, certamente, por motivos justos, por que raios a gente tem que estudar essas civilizações? Tipo assim, elas se foram há mais de 4.000 anos atrás. Então, tipo, não tem muito sentido a gente ver essas coisas, sabe? Coisa meio maluca, elas não têm muita conexão entre si. Por que cai no vestibular essas coisas? Então, eu preparei esse exercício aqui para vocês. Eu quero que você conte nos dedos de vocês quantos dos seguintes elementos que eu vou falar para vocês agora você conhece, vocês já ouviram falar. Ó, vai lá, levanta o dedinho para cada um dos termos que vocês já sabem o que é. Filosofia, tirania, democracia, drama, república, cidadania, empatia, senado, comédia, e mais um monte. Eu coloquei um monte aí para vocês. Vocês devem ter levantado um monte de dedo, né? Pois é. Tudo isso surgiu dessas civilizações que a gente viu hoje. Todos esses fatores, ou eles foram completamente ampliados, né, gente? Pelo amor de Deus, assim, é muito difícil você falar que uma civilização X inventou a matemática. Só que a gente pode falar que ela desenvolveu muito bem a matemática. Ou realmente esses fatores surgiram dessas regiões. Então, democracia é grega, Senado é romano. E isso influencia a nossa vida até hoje. República é romana. E o que o Brasil é? República Federativa do Brasil. A gente tem uma Câmara dos Deputados e uma Câmara dos Senadores, do Senado. A gente vive numa democracia. Quer dizer, até agora a gente vive numa democracia. Todos esses fatores são gregos. Alguns de vocês talvez queiram cursar filosofia de universidade, de curso superior. Talvez alguns de vocês gostem de participar do teatro, gostem de matemática, gostem de geometria.
Todos esses elementos vieram dessas civilizações. Foi na Biblioteca de Alexandria, por exemplo, se vocês querem questionar a importância dessas civilizações, que o Erastótenes, um matemático brilhante grego, ele vai calcular com uma exatidão muito boa o diâmetro da Terra. Isso antes de Cristo. Então, durante a Idade Média, quando a Europa ainda achava que a Terra era plana, uma das coisas mais, sei lá, e ainda tem gente hoje que acredita nisso, pelo amor de Deus, antes de Cristo, o cara já sabia que a Terra, primeiro, era redonda, e segundo, ele calculou o diâmetro da Terra. Como ele fez isso? Não me pergunte, sou de humanas, mas enfim, ele fez. Inclusive, gente, quer saber onde está o legado dessas civilizações? Bom, vocês entenderam a aula dela por um desses fatores. A língua. Espanhol, francês, italiano e o próprio português são o que a gente chama de línguas românicas, ó o nome aí, derivadas do latim. Então, quando o Império Romano ele invade, ó, gente, ó, aqui é Portugal, aqui é a Espanha, aqui é a França, aqui é a Itália, e também tem outras regiões que eles vão dominar. Por exemplo, a Romênia também fala uma língua latina. Quando eles invadiram Portugal, eles impuseram o latim. E aí a língua começou a se transformar. E lógico, gente, uma hora, olha a distância de Roma, da cidade de Roma, até Portugal. É lógico que, eventualmente, o latim de Portugal ia ficar diferente do latim da Itália, que era diferente do latim da França, que é diferente do latim da Espanha. E aí surgiram as línguas francesa, espanhola, italiana e portuguesa. E mais de 1000 anos depois, inclusive, curiosamente, um pouquinho só mais de 1000 anos depois, que o Império Romano do Ocidente caiu, Portugal estava no seu auge, estava no seu apogeu de riqueza. E aí, ele, por diversos fatores, vai começar a fazer um monte de expansão marítima, um monte de rota, um monte de expedições. Vai fazer o que a gente chama de périplo africano, vai contornar a Áfricazinha, chegar nas Índias, e, com um planejamento de dominação, vai descobrir um território, descobrir entre aspas, né, gente, pelo amor de Deus, esse termo tá errado, mas vai encontrar um território até então desconhecido para os europeus, chamado Brasil. E é óbvio, por causa da colonização portuguesa, eles vão impor a própria língua para nós, né? Então é por isso que a gente fala português, vocês sabem disso. Mas o que isso tem a ver com a nossa aula? Quero concluir tudo isso daqui citando uma frase do Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, gente, se vocês tiverem a oportunidade de ler qualquer obra dele, leiam, porque é genial, é maravilhoso. Ele é um antropólogo e um dos caras que mais teve sensibilidade para tratar da história brasileira, sobre as nossas origens. Ele fala o seguinte: isso significa que, apesar de tudo, somos uma província da civilização ocidental, uma nova Roma, uma matriz ativa da civilização neo-latina. Se isso é bom ou ruim, fica a critério de vocês. Eu não vou fazer juízo de valor nenhum aqui, mas é um fato. Mais de 1000 anos depois que o Império Romano do Ocidente caiu, os portugueses, herdeiros legítimos dessa civilização, conquistam um novo território nas Américas, que posteriormente se chamaria Brasil, se tornaria um país independente, e mesmo que teimasse, não conseguiria se desvencilhar de elementos que vieram de Roma, e que, por consequência, vieram da Grécia, e que, por consequência, do Egito, e que, por consequência, vieram da Mesopotâmia e de todas as outras culturas que a gente analisou hoje. Nós somos frutos diretamente dessas civilizações. Talvez vocês, meus queridos alunos ouvintes, não conheçam essa imagem que está à direita de vocês, mas essa é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, também conhecida como a sede do Aracadas Vestibulares. Olha a arquitetura desse prédio. Essas colunas, que a gente chama de coluna grega ou coluna romana, e é por um bom motivo. Então, quando vocês se perguntarem, mesmo que inocentemente, o quanto essas civilizações influenciam a nossa vida, a resposta é muito mais do que a gente imagina. Gente, essa é a aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Eu sei que foi bem longa e tudo mais, talvez seja um pouquinho disperso para vocês, mas é o seguinte, qualquer dúvida que vocês tiverem do conteúdo, podem me mandar mensagem, tudo bem? Olha só, no finalzinho da lista de exercícios, você vai ter lá, como eu falei para vocês no Drive, vai ter lá a listinha para vocês responderem. No finalzinho dela, depois do gabarito, vai ter o número, vai ter o contato de todo mundo da equipe História. Se vocês tiverem qualquer dúvida do conteúdo, qualquer dúvida, manda mensagem para nós, a gente vai solucionar.
tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula. A próxima vai ser sobre a Idade Média, não vai ser eu que vou dar, vai ser o Luiz Felipe, maravilhoso, vocês vão amar ele também. E é isso. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, podem chamar a gente. Fiquem bem, dentro do possível, fiquem em casa. É isso, meus amores. Um beijo, um queijo para vocês e um bom final de semana aí, que vocês consigam tudo certinho, tá? Um abraço, gente. Até mais. Vou parar de gravar aqui.